TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, muito boa tarde, espaço aberto ao vivo para você que está em Divinópolis, que está em todas as cidades da região centro-oeste. É um prazer recebê-los nessa audiência desta tarde de quarta-feira. Agora são 17h03. Estamos ao vivo para falar hoje, contar uma história. Você já está vendo aqui meus convidados para esse programa de hoje. Vamos dar aí uma rebobinada na fita da história. Vamos lá para o século XIX, final ali de 1800 e alguma coisa. E olha que Divinópolis já bombava, viu? Nessa época. Daniel Venâncio, doutor em História. Rosana Xavier também está doutorando, né, em História. Os dois que publicaram já dois artigos desse tema que a gente está falando aqui, e publicar artigos em revistas científicas, em jornais científicos é algo dificílimo, porque tem todo um trabalho de apuração, de verificação e principalmente validação daquelas informações. Então, já de antemão, dou os parabéns a vocês por essas conquistas, eu falava para eles aqui, o quanto é legal, eu sou doutor em História, doutor em Física, doutor em... Sabe, alcançar um cargo, um título de doutorado, realmente é muito bacana. E estudar a história é algo fundamental para que a gente... Tem aquela velha frase, se não conhecer o passado, você não vai cometer os mesmos erros, mas assim, conhecer a nossa história é algo fundamental. É um prazer recebê-los aqui para a gente falar como tema principal as festas, as companhias que passavam por Divinópolis, lá no final do século XIX, circo, de companhias de cavalo. Como que era isso? Eu posso dizer que Divinópolis já tem uma tradição festiva de eventos desde o século XIX? Com certeza. Primeiro gostaria de agradecer o convite, né, para a gente estar aqui hoje. Muito importante também estar divulgando essas pesquisas que a gente faz aí no âmbito acadêmico. E tanto eu quanto o Daniel, a gente somos formados em História, e desde a nossa graduação, há mais ou menos 8, 10 anos atrás, nós estamos realizando pesquisas sobre a história de Divinópolis, da região centro-oeste como um todo, e a gente se interessa, assim, principalmente em saber como que as pessoas se divertiam no final do século XIX, né? Principalmente ali a partir do ano de 1888, quando a ferrovia chegou, facilitou a chegada de circos, touradas, uma diversidade de modalidades artísticas. Então, assim, atualmente eu faço doutorado, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, e durante também o meu mestrado eu pesquisei as companhias de artistas, né, de circo, que visitaram a região no período. E agora, no doutorado, estou dando continuidade a essa pesquisa, mas também não ficando apenas ali nos circos, justamente ter visto que havia uma outra diversidade artística. Além do circo, tinha uma outra pegada muito forte aqui. Não é isso, Daniel? Exatamente. Divinópolis, no final do século XIX, é até interessante de pensar que no final dos anos de 1800, Divinópolis tinha 5 mil habitantes, aproximadamente. Que cidade que nós estamos falando? Uma cidade de aproximadamente 5 mil habitantes. Praticamente 70% da população não vivia na área urbana, vivia nos povoados rurais, Cacoco, Pare, Cachoeira, Cemitério, Guritá, né, diversas povoações rurais, e a vida toda era conduzida em volta da Igreja da Matriz, ali na Praça da Catedral. Né? Havia ali algumas casas nas imediações, o mercado, algumas casas, e algumas ruetas também ali nas imediações. Divinópolis se resumia aquilo dali. Seria, então, a Catedral, alguma coisa indo ali para o Afonso Pena, seria isso? Exatamente, né? alguma parte, algum pouco atrás também
da catedral, aquele meiozinho, que você perceber, o centro de Divinópolis, ele é muito moderno, né? Ele é um tabuleiro de xadrez. Sim, ruas bem longas traçado. que vão e ruas que cortam. Aquele pedaço da catedral, ele não é assim, né? Tá ligado à parte velha, né? É uma ruazinha que desce, é outra ruazinha que desce, outra ruelazinha ali que corta. Então, era ali que era a parte mais antiga, né? E a vida girava em torno da Igreja Católica. Porque nos finais de semana, esses moradores rurais, eles vinham para o centro da cidade, né, para participar das missas, e depois das missas tinha os bailes, tinha os bares, tinha as tavernas, e era dentro desse contexto que tinha as companhias que visitavam Divinópolis. E o mais interessante, o Evandro e também o público que nos assiste, é de pensar que Divinópolis, no final dos anos de 1800, recebeu diversas companhias de circo, de touradas, de fantoches, mágicos, cantores internacionais como a Giulietta, que veio da Itália e fez apresentações. Esse pessoal todo passou por aqui? Todo passou por aqui, e companhias que antes haviam se apresentado na Europa, haviam se apresentado no Rio de Janeiro, em grandes cidades do país, e acabaram passando aqui por Divinópolis, uma cidadezinha de pouco mais de 5 mil habitantes. Vocês vão me desculpar que eu vou fazer uma comparação rasa com todo esse estudo, mas imagina o Circo de Soleil fazendo uma apresentação aqui em Divinópolis, incluir Divinópolis, um grande show pop, o Ahá vai vir no Brasil, nós vamos tocar em Divinópolis. É mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso, exatamente, né? E shows, espetáculos muito concorridos, né? Acho que nas pesquisas da Rosana, ela tem alguns registros de, assim, era tanta gente que tinha que ter até intervenção, não é, Rosana? Não tinha registros assim? É, isso mesmo. Assim, acho que é interessante a gente pensar, que você citou o exemplo do Circo de Soleil. Hoje em dia, se a gente quer escutar uma música, a gente vai no YouTube, no Spotify, quer assistir um filme, vai no cinema, quer ver um show. Antes, tudo estava centralizado no circo. O circo oferecia música, contratava também os artistas locais quando tinham, oferecia teatro, além, né, do palhaço. Havia toda uma diversidade de números artísticos mesmo. Então, tudo que a população gostasse estava reunido naquele mesmo lugar. Nós estamos falando de uma época que não tinha energia elétrica. Isso. Exatamente. Não tinha rádio, não é nem televisão, né? Não existia rádio. O cinema estava começando a chegar, ainda era algo distante. Algo muito distante. Então, escureceu, acabou a cidade. É basicamente isso, né? Só aqueles bares, essas coisas. Porque o circo, então, tinha um papel de ser, eu imagino, a grande atração naquela época. Sim. Até também, o Evandro, muito interessante isso que você falou, que é a questão da novidade, né? Porque pensa bem, uma companhia que traz um aparelho de cinematógrafo aqui para Divinópolis, igual nós tivemos, né? Algumas companhias, já no final do século XIX, e depois no início do século XX. Antes do cinema na cidade. Antes de existir cinema. Cinematógrafo. Era um aparelho, né, dos primórdios, um aparelho que exibia fotografias. Era fotografia em movimento, né? Como se fosse o primórdio do cinema mesmo, a imagem em movimento que era passada ali. Várias fotografias, passado rapidamente, e criava a sensação criava do movimento. Exatamente. E a população, de repente, passa a ter acesso às pirâmides do Egito. Nossa, olha as pirâmides do Egito. Isso era algo imaginário para a época, você ver as pirâmides do Egito. Ou mesmo um circo zoológico, que trouxe aqui, por exemplo, elefantes, leões. Isso era algo imaginário para a época. E, de repente, o circo trazia tudo isso. Tinha um circo zoológico, o circo tinha os cinematógrafos, né? Então, era tudo muito impressionante. Era tudo muito novo. Por isso que as pessoas vinham, por isso que as pessoas lotavam, por isso que tinha briga para entrar dentro do cinema. Chegava a isso, você estava falando, que dava confusão. Dava confusão, assim. Chegava, como a gente disse mais cedo, Divinópolis, assim, nesse período, tinha por cerca de 5 mil habitantes. Tinha companhias que anunciavam aqui que tinha lugares para mais de 900 pessoas. E ainda assim, no momento da venda dos ingressos, era tamanha a demanda, tanta gente queria assistir os espetáculos, que várias vezes foram necessário que a polícia intervisse e proibisse a venda de ingressos, porque já não cabia mais gente no circo e o povo ainda assim continua. Como que era a estrutura desse circo, gente? Então, a estrutura do circo, ela sempre esteve muito ligada ao meio de transporte. Porque se a gente for para pensar assim, né, nos primórdios dos circos, como também estava te contando mais cedo,
Os principais números que eram apresentados no circo eram os números de cavalinhos. Isso porque, lá na sua origem, na Inglaterra, lá em 1770, quando um ex-cavaleiro do exército britânico resolveu fazer apresentações com os números ali que ele havia aprendido mesmo durante o tempo que ele serviu ao exército, com a cobrança de ingresso. Ele juntou os números que ele fazia com o cavalo, com toda a variedade artística que já existia, desde a Idade Média, que eram os artistas de rua, os saltimbancos. A partir disso, esse modelo começou a fazer tanto sucesso que rapidamente foi para a América, depois partiu para outros países e chegou aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem registros de circo desde o ano de 1830, mais ou menos. E assim, primeiramente, O primeiro registro de um circo no Brasil é de São João del Rei. Isso. Foi de uma companhia que possivelmente veio de Buenos Aires e pediu para apresentar no Teatro de São João del Rei. Só que, assim, essas companhias, essas maiores principalmente, quando elas iam para o interior mineiro, encontravam diversas dificuldades na estrada, né? Porque não tinha ferrovia. Estrada. Onde se... Estraga. Hoje já é um problema, imagina naquela época, né? Você acha que o problema de logística é atual? Você começa a falar, pô, logística hoje, ou seja, sempre... Volta lá, então, aí você vai ver o que é logística. A gente estava até comentando que eu acho impressionante, porque algumas cidades para os circos visitarem, né, Rosana, eles levavam enxadas e facões que eles mesmos tinham que abrir o caminho, porque não tinha como chegar na cidade. Eles iam capinando, levar vários dias para abrir um caminho para chegar até numa determinada cidade. Eu posso dar um palpite aqui? De novo, a ferrovia é importante, porque a gente sabe o papel da ferrovia na história de Divinópolis. De novo, a ferrovia é importante para que a gente tivesse circos aqui? Completamente. É importante não só para a chegada deles, como para o aumento do repertório de atrações que eles traziam e também para o próprio desenvolvimento arquitetônico do circo, dessa estrutura que eles usavam. Porque nesse período aí que o Daniel falou, que eles mesmos tinham que sair, abrindo caminho, fazendo as picadas com mulas, não tinha como eles carregar muita coisa, né? Assim, tanto os equipamentos, animais, outros artistas, eram coisas bem mais simples. No entanto, o modelo de circo que eles usavam nesse período é um modelo que é chamado circo tapa-beco ou circo pau-pique. Tapa-beco, como o nome mesmo diz, tapava um beco com uma cortina na frente e os artistas tentavam ali ter um pouco de controle sobre o público pagante, porque a gente, né, tem que lembrar que o interesse deles era comercializar as entradas dos espetáculos. Pau a pique também não era muito diferente. Eles tinham que ir todo lugar que chegava, cortar madeira, montar o circo. Quando ia embora, largava a madeira, tentava vender um pouco, que não conseguia, ficava por ali mesmo. Levava só o pano do circo nos lombos ali das mulas. Com a chegada da ferrovia, esse cenário começou a ser modificado. Por quê? Mais artistas poderiam viajar. Tinha grupos que chegaram aqui que diziam ter artistas por volta de 22 artistas, né, Daniel? E um único grupo que vinha apresentar, trazia. Só de artista era 22 pessoas. E artistas internacionais, né? Tinha relatos de russos, japoneses. Se diziam vindo do Japão, da Espanha, assim, nacionalidades diversas. Então, com a ferrovia, foi possível de fazer que essa estrutura do circo passasse a ser fixa. Esse pano, né, que foi substituído por folhas de zinco, ele passou a ter esse formato clássico que a gente conhece hoje, aí, com o mastro no meio, a entrada fechada. Isso também possibilitou que passasse a oferecer espetáculos à noite, já iluminados, e oferecer arquibancadas para o público também, uma diversidade de outras regalias, vamos dizer assim. E aí, como não falha com o ser humano, chega nos dias de hoje que eles inventaram o camarote. Mas tinha camarote também. Já tinha, né? Já tinha. A cultura do camarote é antiga, né? Sempre teve. E no caso da ferrovia, se pensa muito na ferrovia, no desenvolvimento econômico, né, no transporte de mercadorias, e aí que veio a originalidade da nossa pesquisa, que nós conseguimos publicar numa revista tanto do Paraná, para falar só sobre o transporte, e nós conseguimos publicar um artigo numa revista da Bahia, para falar só sobre o repertório. Porque, primeiro, você tem com a ferrovia um transporte mais rápido, seguro, confortável e barato, que imagina um circo, igual a companhia Goitacazes, que tinha um elefante indiano, sair do Rio de Janeiro para se apresentar
em Oliveira ou Divinópolis. Era quase impossível. Sim. Com a ferrovia, não. Na verdade, seria um espetáculo africano. É aquele negócio de sair no meio do mato, desbravando. Isso, exatamente, exatamente. E até mesmo assim, como era muito calor, às vezes eles não, e um animal desse era caro. Às vezes eles não se arriscavam de colocar, levar eles para o sertão mineiro para correr o risco de perder. Desidratação. Exatamente. E a ferrovia também, além desse transporte mais rápido, seguro, também possibilitou, como a Rosana disse, mais variedade. De repente o circo passa a ter um cinematógrafo, passa a ter uma banda de música. Um aparelho difícil de ser carregado, né? Passa a ter um zoológico junto com o circo. E aí eu queria chegar em duas situações com vocês. A tradição conta que a gente tinha dois tipos de espetáculos, além desse que essa geração ainda mais pegou, que é dos animais, né? Que daqui a pouquinho a gente fala disso também. O circo hoje tem uma mudança nesse aspecto. Mas naquela época a gente tinha os cavalos e as touradas, não é isso? Eram duas marcas muito fortes do circo. No circo tinha que ter esses animais. Principalmente o cavalo, né? Porque está muito ligado a essa origem dele, que é a origem equestre, com o uso do animal. Por isso, assim, que até hoje é conhecido como circo de cavalinho. Porque todos os principais números que eram feitos eram envolvidos com o cavalo. Era a bailarina em cima do cavalo, eram os números, né, os saltadores. Tem umas cenas tradicionais, o cavalo, ensina o cavalo a andar de lado. Isso, exatamente. Eram cavalos muito bem treinados. Até cabritos, cachorros amestrados. Cabritos, cachorros amestrados. Elefante amestrado, elefante, fazendo vários números. O caso da tourada já é diferente. Isso. Já é diferente. Geralmente, existiam dois tipos de espetáculos sobre touradas aqui, tinham muito sucesso no Brasil. Né? Século XIX, as touradas eram um grande sucesso. Talvez ao lado do circo, o espetáculo mais popular do país. Eram as touradas. A gente está falando de multidões que iam nesses estádios para assistir. E no Brasil tinham espetáculo. Lembrando que ainda não existia futebol. O futebol estava começando a engatinhar ainda, final do 19, início do 20. Mas o Rio de Janeiro tinha grandes estádios de touradas. Né? A gente está acostumado a pensar só na Espanha, né? Os toureiros com as bandeiras vermelhas, os arpões para farpear os touros. No Brasil isso era muito popular. Os artistas vinham da Espanha, né? Igual a companhia do Paquilo Antelo, uma companhia que fez muito sucesso na nossa região. Né? Eles construíam os estádios aqui em Divinópolis, Oliveira, Itapecerica, Carmo da Mata, Cláudio, visitavam todos, construíam os estádios, chamavam os fazendeiros que tivessem touros ou bois bravos, né, que pudessem usar ali. Para o espetáculo da noite, porque eles desafiavam, né? Acabavam fazendo desafio aos fazendeiros. Quem tivesse um boi mais bravo aí que o nosso, trouxesse eles e os toradores ali iriam domá-lo. Isso é a origem do rodeio? As touradas portuguesas estão muito próximo com o rodeio. Laça, munta, pega com a unha, pega no rabo, pula em cima, abraça, corre com ele junto. As touradas portuguesas eram mais descontraídas. As espanholas já eram mais violentas. Sim. As espanholas eram farpear o touro até a morte. Ou alguém vai morrer. Aí me veio na cabeça, tanto é que você tem até hoje no rodeio o palhaço. Isso. Sempre essa mistura, né? Intercalava esses números com os touros, com o palhaço que fazia as entradas, alguns outros números ali de acrobacias, números musicais principalmente. Eu fico imaginando assim, mágico naquela época devia ser uma coisa fascinante. Hoje o cara você vê uma mágica, aí você vai para o YouTube, assim, como funciona a mágica tal. Naquela época, assim, eu acho que muita gente achava, esse cara fez isso, esse cara partiu. Exatamente. Naquela época a imaginação era muito mais aguçada no sentido de as pessoas acreditarem mesmo que fez determinada coisa. E era um espetáculo muito comum, né, Rosa? Os espetáculos de mágica. Muitos mágicos vieram aqui anunciando que haviam apresentado seus espetáculos na França, para os grandes monarcas europeus, os anúncios de jornal diziam isso. A gente tem um detalhe interessante que a gente vai mostrar daqui a pouco, são cartazes. São cartazes da época, final do 19. Os cartazes são entre 1887 e 1899. Como vocês conseguiram reunir esse material e onde vocês conseguiram informações para fazer todo esse estudo?
Pois é, Evandro, assim, o trabalho de historiador, acho que o Daniel concorda comigo, é como se fosse um trabalho de um investigador mesmo. A gente vai juntando as pistas e vai tentando elaborar ali, tentando descobrir o que está por trás. E assim, as nossas principais pistas, vamos dizer assim, elas são os jornais antigos, publicados na época, assim. E a gente tem jornais publicados aqui na nossa região, principalmente de Oliveira, né, que desde o ano de 1887. Eu acho que é o primeiro jornal de Minas, não é isso? É de maior. Oliveira? Eu não sei se é, eu não sei se é o, eu não sei se é o primeiro, mas eu acho que é o maior, porque está em atividade até hoje. A gente está falando de um jornal de 1887 que está circulando até hoje. Ele fala mesmo que esse jornal ele circulava na corte do Rio de Janeiro no período. Então, assim, a circulação dele não era só nem em Minas Gerais, né? Chegava a ser... Por isso que ele mudou de Gazeta de Oliveira para Gazeta de Minas, porque ele teve uma ampla circulação. E interessante que esse jornal ele tinha correspondentes em Montevidéu, tinha correspondente até em Cairo, no Egito, mandando informações para o jornal. E é através deles... Esses jornais que, tanto essas informações, essas curiosidades que a gente está contando, né, os tamanhos do ciclo, todos vinham no corpo do jornal mesmo, anunciando, e na última página costumava trazer esses cartazes que a gente trouxe aqui. Vamos ver os cartazes, então? Vou pedir o Diogo para mostrar para a gente, e a gente vai comentando aqui, então, um pouco desse material que vocês conseguiram coletar aí durante a pesquisa. Olha aí. Esse é o grande ciclo de touros. Né? Essa é uma companhia de tourada, né? Lá, Paquilo Antelo, Antônio Antelo, Antônio Romero, né? De Erezano, com uma companhia de historiadores que vieram da Espanha. Sim, sempre faziam questão de chamar a atenção nessas propagandas a origem do grupo. Até mesmo para trazer para a gente esse estrangeirismo. Para a gente ver que realmente isso dava um valor até hoje. Vamos ser sinceros, até hoje a gente compra essas ideias. Olha aí, 4 bravíssimos touros, para já aguçar o imaginário das pessoas. Como é que você fala assim, ó, essa loja aqui, tem uma loja em Belo Horizonte, uma no Rio, uma em Miami e uma na França. Então eu quero comprar nessa loja. Então, esses são artistas conhecidos, estão vindo de outros países, outras repúblicas. Vamos ver mais. Esse é o de uma companhia de teatro, né, Daniel? É a Companhia São Brandão, de 1888, olha lá, domingo, 17 de junho de 1888. Né, espetáculo, né, Mosquito por Cordas, né, eram espetáculos que eram muito famosos na época. Trazia a descrição também, né, da companhia, nessas letras menores aí. O preço essa artista Isaura Guimarães também era muito famosa na época. Devia parar realmente uma cidade para poder assistir esses espetáculos, né? Vamos ver outro. Esse aqui é que dá para ver só um pouco ali embaixo, Salão Campos, ó. Sim. Olha lá, Giulietta Dionese. Era uma artista internacional. Violinista. Violinista. Fez muito sucesso na Europa, sobretudo na região da Itália. E ela veio se apresentar aqui Se apresentou aqui em Divinópolis. Ela se apresentava, inclusive, no Rio de Janeiro para Dom Pedro II também. Né? Ele sofreu, inclusive, uma tentativa de homicídio quando saía do show dela lá. Exatamente. É mesmo? Olha só. Bem viajada. Ela é bem viajada. Eu estou falando, e a turma gosta de Divinópolis, passa todo mundo por aqui. O que eu falei mais cedo sobre o circo equestre, né? O nome, se puder aumentar um zoom no lado direito. Isso, está vendo o cavalinho lá? Ó, circo equestre. Brevemente, sempre fazia, antes mesmo do circo chegar na cidade, ele enviava um secretário, né? Que era a pessoa responsável ali por fazer a praça. E já ia, na cidade que tinha jornal, já ia até a cidade, pedia para o jornal anunciar que brevemente estaria chegando ali uma companhia com tais atrações. E esse é um desses casos, né? Que o circo nem tinha chegado e já estava anunciando. E olha a quantidade de atrações, ó, ginásticos, acrobáticos, mímicos, dançantes e equitação. E cavalos amestrados em autoescola. A autoescola é o cavalo ensinado. Pô, que bacana, viu? Verdadeiras maravilhas, palhaço. E a riqueza que são os jornais, né? A gente, exatamente. Olha, a importância que eles têm para subsidiar as pesquisas hoje. Tá vendo outro de Praça de Touros, ó, né? E sempre chamativos, né? Aos touros, né? Aguçando o imaginário das dava a pessoas. impressão até de movimento, né? As letras. A gente pode ver que na lateral vinha escrito
altas surpresas, novidades, tudo isso assim, que o leitor está ali acostumado com as folhas todas iguais dos jornais. Quando chegava na última, via aquela imagem, às vezes nem precisava ser alfabetizado, já que isso era muito comum na época. Só de ver a imagem, a bailarina, o cavalo, Ele sabia já sabia que ia ter circo. Né? Acho que o próximo cartaz é de uma bailarina, se eu não me engano. Olha lá, isso É, mesmo. Circo Ó. Olímpico. Hoje. Só o desenho já, né? Já chamava atenção, olha aí. Circo Olímpico, isso mesmo. Que bacana, hein, gente? Quanto tempo de pesquisa, hein, para vocês chegarem a esse material todo? Bastante, viu? Eu estou nessa desde a graduação. A gente começou juntos nessa pesquisa, a gente formou em História junto. Então, assim, tem cerca de 10 anos, né? Não é, Daniel, que a gente está... Nós somos da mesma turma da graduação. Está sempre dialogando, interligado às pesquisas. A gente... Esse é o Circo Peri Coelho. Ó. Isso é Esse incrível. circo que teve em Oliveira, e nesse cartaz fala Oliveira, Carmo da Mata, e ele estava estacionado aqui, Henrique Galvão, quando foi publicado esse cartaz. Divinópolis ainda era Henrique Galvão. Isso, exatamente. Henrique Galvão, o Espírito Santo de Itapecerica. Nós estamos falando de uma época em que, apesar do prestígio, né, mesmo com o prestígio, todo mundo passando por aqui, Divinópolis não era cidade ainda, né? Ainda era vila. Isso, exatamente. Na verdade, não era nem vila, né? Era um arraial. Era um arraial. Era um arraial. Mas Era já um arraial promissor, né? Era um Porque arraial, esse pessoal movimentado. Era um arraial promissor, movimentado, e que se tornou essa grande cidade, né? E aí eu queria colocar para vocês o seguinte, já mais recente, o circo, ele, até pouco tempo, eu ainda vivi algumas cenas disso, tinha alguns circos que ficavam montados aqui na Rua Goiás, entre as ruas Bananal e Monte Santo. Ali em frente a Sincal, ali era um local de montar alguns circos desses. Ainda mais antigo ainda, na Rio de Janeiro, deixa eu me localizar aqui, entre Delfinópolis e Capitólio, ali também tinha uma área grande, onde inclusive teve rodeio. E nesses locais, eu estou velho pra caramba, né? Estou muito velho. Mas nesses locais tinha uma tradição. 21 de abril também, aqui, ali embaixo onde é o supermercado, né? Tinha muita atração musical. E aí, duplas sertanejas que se apresentavam no circo, que você não tinha essa questão de shows, esse conceito que nós temos hoje de show não existia, né? Não. Muitas vezes era o circo, o espaço para o artista se apresentar. Muitos artistas foram lançados para a música. A Rosana tem um conhecimento a mais, que ela é mais especialista na questão do circo, mas muitas duplas sertanejas, né, Rosana, mais antigas, começaram as suas carreiras dentro do circo. Porque aparecia como uma oportunidade de espaço, né? Como você disse, não tinha essa coisa de show. Sabia, o circo chegava na localidade, sabia que tinha a dupla ali que cantava, fazia sucesso, que o pessoal gostava. Logo eles chamavam esses grupos para cantar no circo. E muitas das vezes, assim, no entanto, muitos da indústria, né, do disco começaram no circo. Teve suas primeiras apresentações no espaço do circo. Tem uma história muito bacana, não tem muito a ver aqui não, mas vale para o pessoal que está aí nas redes sociais, se quiser pesquisar. Eu acho ela uma história bacana. Eu sou muito fã do Moacir Franco. Acho ele um cara muito bom, um compositor maravilhoso que não tem o devido reconhecimento do talento que ele tem, principalmente das composições dele. Eu vi um dia na internet um vídeo dele contando que ele estava praticamente sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma, e foi fazer um show num circo em Santos. E falou que foi assim, choveu, barbaridade. Ele fez o espetáculo para meia dúzia de gato pingado que estava lá. E falou assim, era mais uma noite de fracasso na vida do Moacir Franco, né? Aí ele falou que na saída do circo, estava saindo, chegou um cara e falou para ele, seu Moacir, eu podia conversar com o senhor, tal, eu sou de uma dupla sertaneja, tal. Eu queria saber se o senhor me autoriza aqui a gravar a música tal, para você, Seu Amor Ainda é Tudo. Aí ele falou que
que um dia de chuva, aí eu assino, eu falei assim, é mais uma dupla que vai gravar e não vai virar nada. E era o João Mineiro e Marciano, e ele falou que estourou de uma maneira absurda, que durante muitos anos ele viveu com o que ele recebeu de direitos autorais dessa música. Quer dizer, o circo faz parte de uma história musical que não é tão distante. Esse estudo de vocês é bem distante, mas assim, até pouco tempo. Nós estamos falando aqui de década de 60, 70, década de 80, tem vídeos da Gretchen, década de 90, alguma coisa, de 90, quase 2000, a Gretchen fazia show em circo. É uma história distante, mas que até hoje está presente, né? Que se a gente for estudar igual a história da própria música, do cinema, do teatro, tudo vai passar em algum momento na história do circo. As coisas vão se interligar. Né? Eu lembro que quando foi inaugurado o cinema em Oliveira, em 1909, como era o cinema mudo naquela época, o empresário do cinema logo tratou de contratar um pianista. Né? E ele tinha que decorar o filme para decorar as partes do filme para ir tocando o piano de acordo com a cena. Né? Às vezes tinha uma orquestra que tocava no intervalo dos filmes. Então, as artes sempre estiveram muito presentes uma com as outras. Né? Às vezes uma companhia de circo estava se apresentando, chega uma outra companhia de circo, em vez das duas concorrerem, elas se juntavam. Né? Era muito comum, às vezes de tourados, às vezes até espetáculos de bonecos de fantoche, que a criançada gostava muito, era muito sucesso. Inclusive tinha a companhia do Briguela, né, Rosana, que rodou o interior de Minas Gerais todo. E uma coisa que chama atenção é que eram pessoas empreendedoras. Né? Eram pessoas que estavam buscando uma forma de obter lucro, de obter ascensão, porque eram, de certa forma, lucrativo. Porque uma companhia não sairia da Europa e viria se apresentar em Divinópolis se isso não desse lucro. Ainda do Rio de Janeiro que fosse, né? Assim, era um caminho muito... Conviviam com as incertezas, porque poderia dar lucro ou não. Por exemplo, o caso da companhia de touros que foi se apresentar em Itapecerica. Anunciaram nos jornais, fizeram uma grande propaganda, construíram um rondel gigantesco, venderam todos os ingressos, eram touros bravíssimos e tal, aos touros, dizia a companhia. E o público lotou o rondel de Itapecerica de tal forma que era uma coisa assim, os jornais destacaram, isso era muita gente. E momentos antes do espetáculo, os touros fogem para o centro de Itapecerica. E a companhia não consegue resgatar os touros. E o público fica revoltado. Eles destruíram o estádio. Os toreadores saíram fugidos de Itapecerica, pegaram o primeiro trem, deixaram tudo para trás e foram embora. Gostei dessa história. Foram embora, foi por volta de 1895. Gostei, sim, claro, não da tragédia. Mas foi por volta de 1895. Sim. Eu conversava com os nossos pesquisadores aqui antes do programa começar, e eles me falaram um negócio que eu falei assim, gente, eu nunca pensei nisso. Essas frases que a gente canta, fala e não repara. E o palhaço que é? É o ladrão de mulher. Aí eu falei, pô, mas é mesmo, palhaço roubando mulher? Por que será isso, né? Só uma coisa, assim, junto com essa propaganda que os circos faziam nos jornais, fazia parte também do cartaz, que é do anúncio, eles, depois que está instalado na cidade, de sair às ruas, o palhaço, normalmente virado, sentado de costas no burro, e saindo com as crianças nas ruas para fazer propaganda do espetáculo. E onde ele cantava essa musiquinha, né? E o palhaço, o que é? Ladrão de mulher. E embora a gente não pense muito na origem do termo, ela possivelmente está muito relacionada com a ideia de fugir com o circo. Né, que não só crianças fugiam com o circo, mas muitas mulheres. Então, ficava pro palhaço essa fama de ladrão de mulher. O palhaço era o galã do circo. Isso. Era o galã e, ao mesmo tempo, né, o comediante. Ao mesmo tempo, chamava muito a atenção do estilo de vida, né, o estilo de vida do circense, tanto das mulheres que ocupavam papéis diferentes, a mulher do circo, quanto às crianças, que havia crianças. Para aquela sociedade do final do século XIX, uma mulher do circo ia ser uma... a liberdade total. Exatamente. Era uma vida de aventura, né? Cada semana num ponto diferente, porque a gente está falando em Divinópolis, mas são companhias que se apresentaram no país inteiro, fora do país. E essas companhias que vinham de fora também, acabavam se juntando com pequenas companhias que já existiam aqui e formando outras.
E assim, ia formando famílias tradicionais de circo, que cada vez mais iam passando, né, para os seus descendentes a arte. Muito bem. Eu queria, estamos caminhando para o final, agradecer vocês dois. Em primeiro lugar, dar os parabéns. O registro de uma sociedade se faz por completo. Não é possível a gente construir a história de Divinópolis segmentando a nossa história. A história da ferrovia em Divinópolis é extremamente importante, fundamental. A história do comércio em Divinópolis é fundamental. A história industrial é fundamental. A história do esporte é fundamental. Assim como a história do circo, dessas companhias que vieram também, é fundamental. O que a cidade é hoje, o que a gente é hoje, é resultado disso tudo, né? Então, assim, quando vocês focam em um segmento que até então era pouco conhecido, vocês estão trazendo à luz uma parte importante do que é a nossa... mas é importante, fica sem ir em festa hoje à noite. Fala que acabou o rodeio, a partir de amanhã você não tem mais bar para ir, não tem show, não tem rodeio. Não tem shopping. Não tem shopping, não tem atração. Você vai viver trancado na sua casa sem nenhuma opção. Então, nessa época, isso que nós estamos falando aqui vai ser história. Daqui a mais 200 anos. Como que as pessoas se divertiam 200 anos atrás, né? Então, é preciso a gente, às vezes, você fala, pô, nunca pensei nisso, era a diversão. É o McDonald's de 1890. Isso, sabe a turma que está indo lá no McDonald's, fazendo, o McDonald's chegou, era o circo que tinha chegado. Era as touradas, eram a violinista da Europa, o cinema ambulante. Cada época com as suas modas. Então, parabéns para vocês. É fundamental que a gente tenha a academia com esse trabalho de pesquisas, que isso tudo, a partir dessa pesquisa, outras vêm de outros segmentos, e aí a gente vai se conhecendo, vai construindo a nossa história. O Evandro, eu quero assim, agradecer de coração pelo convite, pela oportunidade. É muito difícil ter um espaço tão rico igual o seu para poder falar da história de Divinópolis, da história da cultura divinopolitana e levar essa informação para que mais pessoas também se interessem, né, até para ter um pertencimento maior com a cidade, com os patrimônios da cidade. Sou muito feliz, mais de 10 anos estudando a história de Divinópolis, graduação, mestrado, doutorado, sempre focado na nossa região. A Rosana também, né, uma trajetória toda focada na nossa região. E nós temos que sair da academia, levar esse conhecimento para as pessoas, né? As pessoas se interessam. Eu sempre faço as minhas postagens nas redes sociais, eu me impressiono com a quantidade. Eu não poderia imaginar que o divinopolitano gostasse tanto da história da cidade, de conhecer o passado da cidade. Isso é muito rico e, assim, tenho que tirar o chapéu para você, por você ter esse espaço e ceder esse espaço, né? Ser um espaço tão plural que a gente possa aí falar desses temas tão importantes. Isso. É fundamental. Também agradeço, reitero as palavras do Daniel, né? É muito bom saber que você está com o espaço aberto para receber, né, esse tipo de conteúdo. E estamos aí, temos muitas histórias ainda para contar, para falar a respeito. Eu queria que talvez esse programa fosse aí a centelhazinha para a gente pensar uma história mais recente, mas que eu acompanhei muito de perto e que eu confesso que acho que a gente tem um futuro social muito bacana no projeto Circo do Povo, que a gente teve em Divinópolis na década de 80, já na década de 90 ele foi mais difícil, meio capengando e acabou, mas é um projeto que, debaixo da lona, montada nos bairros bem periféricos, a gente descobriu grandes valores, grandes talentos. Esses talentos se apresentaram para a própria comunidade, mostraram o valor que eles tinham para a própria comunidade, às vezes eles não eram reconhecidos pela comunidade, e o circo, aí um circozinho local, bem pontual ali, cumpriu esse papel. Então, quem sabe a gente vai ter aí esse projeto um dia de volta, o Circo do Povo, que traz tanta alegria e apresenta tantos valores para a nossa população, né? Com certeza. É uma das críticas que eu sempre faço à própria história como um todo, né? Temos muito que aprender com o passado e é possível pegar os exemplos de sucesso do passado, entender quais foram as variáveis que ajudaram e tentar aplicá-lo aquilo novamente, isso em todos os setores,
né? Muitas coisas que deram certo no passado, com certeza podem ser novamente replicados com uma boa base de estudo, de conhecimento. Você pega o passado, você vai ver, deu certo, bem, não deu, você rejeita, o que deu certo, você aproveita. Exatamente, com certeza. Gente, muito obrigado. Tá, uma ótima tarde para vocês. Tendo mais notícias, traz aqui para gente. Com certeza. Obrigado. Espaço Aberto vai ficando por aqui. A gente se vê sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Para você, uma ótima noite e até lá.